Boa tarde, alma corajosa! Estamos aqui para a nossa live sobre solstício de inverno com a Dani Cidrim. A gente vai falar um pouquinho sobre essa sabedoria, esse olhar celta para esse momento, né, do ano que é o solstício de inverno, mas eles têm umas crenças a respeito de todos os outros solstícios também. E aí a Dani, como especialista nessa cultura, nessa sabedoria, vai participar aqui com a gente. Será que deu? Deixa eu vir por outro caminho aqui. E agora sim! Querida, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Ai, tudo bem. É sempre tão gostoso ver seu rostinho, esse seu sorriso largo. Ah, é bom demais. Gosto muito desses momentos contigo, Fabi. Muito mesmo. É muito querida, Ai, eu também. coração. É verdade. Ô, Imagina a animação Dani. para a viagem. Hã? Imagina a animação para a viagem se aproximando. Nossa, menina, estamos todas empolgadas. Vai ser uma viagem muito legal, imagino, né? A expectativa é grande. Né? Para quem não sabe, né, falando assim um pouquinho mais sobre isso, quando a Lívia, minha filha, nasceu, né? Eu e a madrinha dela fizemos um combinado de fazer uma viagem para a Irlanda quando ela tivesse 7 anos, né? Por quê? Bom, primeiro que a Lívia, como eu não sou casada na igreja, né? A gente fez uma celebração ali, o batizado da Lívia foi, na verdade, uma celebração de boas-vindas, né? De uma boa chegada. E foi um momento muito especial. Nessa ocasião, a madrinha da Lívia estava estudando danças circulares junto com a Dani Cidrim. E aí, na conversa das duas a respeito desse momento, dessa celebração de boas-vindas, e que a gente ia fazer num modelo, assim, era um ritual, né? Era um ritual de boas-vindas, de se conectar com a natureza. Desde a minha gestação, eu já percebia em mim uma vibração diferente, né? Assim, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, era coisa de água, praia, eu ia sempre pra praia, eu me conectava com o mar, era uma coisa muito assim. Eu casei na praia, né? Casei grávida e casei na praia. Então era um momento muito mar. Na gravidez da Lívia, tudo que eu fui fazendo, ensaio de fotos de gestante, passeios, parece que eu estava indo para as montanhas, para as árvores, para as florestas, né? E aí, com essa percepção toda, que na conversa ali com a madrinha dela, a gente, né, uma hora olhou uma para outra e falou: é uma alma celta, né? Deve ser uma alma celta aí. E aí, gente, foi mais ou menos isso. Eu sei que nós combinamos, porque para mim eu só preciso de um motivo para viajar. E aí a gente combinou que quando a Lívia tivesse 7 anos, nós iríamos para a Irlanda visitar alguns povoados celtas, algumas regiões, alguns lugares que são sagrados para o celta naquela ilha. Lembrando que no mundo celta a gente tem, assim, celta espalhado na Europa inteira, né? Antes dos europeus serem europeus, os nomes que se davam ali nas tribos eram, né, de cada um desses povoados celtas, que hoje a gente chama de celta. E aí foi isso. Eu sei que agora a Lívia fez 7 anos, em abril. Julho tá chegando, né, para não romper aí com o período escolar, então a gente vai em julho. E eu tô muito animada. Então iremos. As avós, né, algumas mulheres da vida da Lívia, a gente vai fazer essa passagem aí por alguns dias lá na Irlanda. Estamos bem empolgadas com tudo isso. E a Dani faz parte disso, porque naquele evento lá do batizado que eu falei, ela sem me conhecer e sem conhecer a Lívia, né, que na época era uma bebê de 6 meses, ela fez uma bonequinha, né, Dani? Tão linda, tá lá guardadinha em casa.
de feltro, né? Que é o nome daquele material. É uma lã, na verdade, né? A gente feltra a lã. E tá lá, é uma coisa muito especial, né? Uma lembrança muito especial pra gente desse momento todo. Isso Fala, é um... agora fica à vontade, Dani. Fala da bonequinha, do que você quiser, e aí a gente vai trazendo também para o nosso motivo da live aqui. Com certeza. Mas essa bonequinha foi uma bonequinha bem mágica também, repleta de sincronias. Eu lembro que deu vontade de fazer, pegar aquelas flores que a gente chama de mosquitinho, aquelas flores bem pequenininhas e fazer uma coroazinha para ela. E aí depois falando com a Denise falando, Dani, eu encomendei uma coroa de flores de mosquitinho. Foi mesmo. Usou eu, a Denise e a Lívia com uma coroinha de mosquitinho no dia da celebração. Que coisa linda. E era muito forte, assim, nessa época que eu trabalhava com essas bonecas, eu sentia muita história de cada pessoa. E sem conhecer a Lívia, né, mas me vinha de uma forma muito certeira, assim, as ervas que eu tinha que trabalhar ali, né, com aqueles cheiros, aquela aromaterapia, tudo feito para ela. Com muito amor, um cristalzinho dentro da boneca, foi uma boneca muito especial, assim. E esses povos celtas profundamente mágicos, né? Também não é à toa. Olha aí atrás, ouviu aí? Quem ouviu aí um passarinho passando A natureza com a conversando. gente? É isso. A gente tem hoje essas imagens dos grandes magos, né? Se a gente pensar no nossa, nos filmes famosos, na nossa cultura hoje, a gente tem imagem do Mago Merlin, a gente tem imagem de Gandalf. E esses magos vindos todos dessa cultura celta, a grande sabedoria é que eles aprendiam a fazer magia olhando para a natureza, copiando mesmo, assim como os bebês fazem, né? Aprendendo tudo, olhando seus pais, olhando o seu redor. Então, Sim, os magos também, toda a magia desenvolvida na observação da natureza, o que que esse bichinho sabe fazer e eu vou imitar porque eu também vou aprender e isso se torna magia a longo prazo. Então, quando exato. a gente fala de solstício de inverno, primeiro a gente parte do princípio que a gente também é a natureza. Não vamos esquecer que não Uhum. somos um ser alienígena habitando a natureza. Ai, é verdade. Parte dela, tanto quanto os animais, tanto quanto as plantas, tanto quanto tudo que há neste nosso planeta lindo. E se o inverno faz o que faz com os ursos que entram nas tocas, faz o que faz com as árvores que ficam mais assim murchinhas, né? Parece que morreram. O que será que esse inverno faz com a gente? Hum, Então é assim que a gente começa a observar como que a gente pode aproveitar essa data especial do solstício de inverno, uma das datas mais importantes desse calendário celta, do calendário de Gaia, que é o nosso uhum. calendário da alma, do nosso corpo físico também. E a gente começa se perguntando: o que a gente faz durante o inverno? O que é normal da gente, ser humano, fazer durante o inverno? É, Normal a gente se coloca aí, você que tá assistindo a gente, desculpa, Dani, que eu queria saber o que as pessoas mais fazem ou mais gostam de fazer nesse momento de inverno. Continua, minha boa. querida. Então é comum, né? A gente já puxar uma cobertinha, né? Eu peguei aqui um Sharp que eu tenho, porque eu comecei a sentir frio. Eu falei, opa, deixa eu pegar um cachecol. E a gente tende, então, a querer se intocar. A gente quer ficar mais em casa. A gente aproveita mais os jantares, os momentos com a nossa família, com os amigos mais próximos. Diferente do verão, que a gente tem essa tendência, quero ir pra praia, quero curtir, ir pra balada e fazer acontecer. Inverno é uma época de mais introspecção, de mais. Quem tem uma lareira em casa, curte a lareira. Quem não tem lareira, vai curtir um fondue, um vinho, um chocolate quente com os amigos. E muito nutrindo essas relações, que são as relações normalmente mais antigas, mais profundas e mais próximas. E quando a gente fala dessas relações mais próximas, a gente está falando o quê? Das nossas emoções, de como a gente lida com o outro. Eu tenho mais chance de olhar para mim mesma. Normalmente é um tempo que eu passo mais com os meus livros, mais com os meus sonhos, com a minha consciência. Então essa época, ela nos convida a esse autocuidado. Ela nos convida a olhar para dentro e relembrar quais são os meus valores, quem eu sou. Será que eu estou vivendo o sonho de outras pessoas, da minha família, da sociedade, dos meus professores? Ou será que eu estou vivendo os meus sonhos? A introspecção naturalmente nos leva a essas questões. Quando a gente Uhum. passa mais tempo sozinho, mais tempo nos contornos do nosso lar, a gente também olha
para esse lar que reflete a nossa própria forma de ser. E também se faz perguntas. Eu gosto dessa decoração que eu estou vendo? Eu gosto da forma que eu me apresento? Eu gosto de como do que eu vejo no espelho? Eu gosto das minhas próprias palavras, das minhas ações? O inverno vai fazendo esses convites muito profundos. E a gente tem os símbolos do inverno. Se a gente parar para pensar, todas as nossas datas que a gente celebra, como Páscoa, a própria festa junina, Halloween, que a gente aqui, né, Dia das Bruxas, o Natal, tudo isso vem das culturas celtas, tudo isso vem do hemisfério norte. Que aqui fica um pouquinho fora de data com o calendário, porque a gente permaneceu nas datas, só que esqueceu que aqui a gente está trocado, né? A estação está trocada em relação ao hemisfério norte. Então, o hemisfério sul, o hemisfério, o solstício de inverno no hemisfério norte é o Natal. Se a gente parar para pensar, 25 de dezembro, Natal, 21 de dezembro é a data que originalmente, né? Sim. Ou mais tradicionalmente celebra o solstício de inverno. E o que representa, então, esse Natal? Primeiro a gente tem um pinheiro. Pinheiro que as pessoas trazem para dentro de casa. O pinheiro é a única árvore que aguenta firme e verde ao longo de todo o inverno. Imagina lá para aqueles povos em que de repente você olha para a natureza, parece que tudo morreu. Você tem então essa árvore celebrando a vida, celebrando a essência que está ali viva. Quando eu trago para dentro de casa, eu lembro da minha essência e lembro de permanecer viva ao longo desses meses mais invernosos, né? Porque depois o sol vai voltar a nascer, vai voltar a brilhar. E o que acontece? O solstício em si marca a noite mais longa de todo o ano. E já tem aqueles ditados famosos, antigos, né, que dizem que não fica mais escuro do que meia-noite, e depois da escuridão vem a luz. E de fato, depois da noite mais longa do ano, não tem outra possibilidade senão o nascimento da luz. Qual o símbolo máximo do nascimento da luz que a gente tem hoje? Cristo. Então ele veio como um desses avatares que nasceram nessa época, pelo menos simbolicamente, né? Então simboliza ali o nascimento da luz. Na cultura celta, a gente não fica olhando ou esperando um grande salvador vir salvar a minha alma. A gente não tem isso. Então a gente olha para esses avatares da humanidade como exemplos, sim, a serem seguidos, exemplos de valores, exemplos de honra, dignidade. Mas a criança da promessa é cada um de nós. A gente aproveita essa data para reafirmar esse compromisso de responsabilidade sobre a minha vida e sobre o próprio mundo. O que eu quero ver no mundo? Eu preciso ser essa pessoa. E, aliás, esse é um pedido crístico, né? Exato. De renascer. Eu preciso renascer em mim, né? E me arrepio inteirinha, Fabi. Ai, é lindo demais, né? Porque a gente vai... Eu que sou muito curiosa, né, de várias religiões, de vários desses avatares, desses mestres. Eu gosto muito de ouvir sobre diferenças de culturas, estudo contos, né? Então, assim, você vê que às vezes a mesma simbologia de um conto, de um ser, alguém, né, iluminado que surgiu, o símbolo tá ali. E ele aparece, né, em várias outras culturas. E a gente precisa fazer o nosso quebra-cabeça interno, obviamente, do que minha alma concorda, de para que lado que a minha alma olha. Mas o pedido é o mesmo, é se fazer vivo dentro de si próprio. De e seguir. tem eu sou, né? Quando Cristo fala eu sou, verdade, eu sou o caminho, eu sou. Então não é que ele é, eu vou procurar lá fora. Eu sou. O que ele estava dizendo era isso. Eu sou. Então que a gente traga esse eu sou. O inverno nos convida a perguntar o que eu sou. E a gente tomar muito cuidado com essa frase, porque tudo que vem depois do eu sou, a gente está afirmando para o universo. A gente está afirmando para si mesmo. Então o que eu quero ser? É isso que precisa vir depois do eu sou. E olhar para a minha história com muita sinceridade, honestidade,
No momento em que eu tô sozinha comigo, eu não devo explicação para ninguém, eu não preciso justificar nada para ninguém. Então eu posso ter essa crueza, essa Nossa, honestidade verdadeira de olhar no espelho, olhar nos meus olhos e perguntar o que tá bom na minha vida, o que não tá bom, onde que eu tô pisando na bola comigo mesma, onde que eu tô pisando na bola nas minhas relações, o que tô uhum. precisando melhorar. A gente tem essa oportunidade muito preciosa e que é difícil. É, Dói quando a gente olha para dentro e percebe que ali ainda está distante de onde eu quero chegar. nossa. Porém, é a nossa oportunidade verdadeira de fazer qualquer mudança que a gente queira fazer na vida. Se não for assim, não vai Não, acontecer, né? Não vai chegar o não. Salvador cósmico, E nem apontar o dedinho adianta, ele até agora. pode vir, né? Ele até pode vir, mas a gente não tá preparado. Você sabe que ontem não, domingo, né? Eu tava escrevendo um artigo pro meu site e eu trouxe justamente essa reflexão da honestidade consigo próprio. Para quem tiver curiosidade, só ir lá no meu site ou aqui mesmo no Instagram, eu acho que eu fiz um story a respeito. E também me manda direct que eu encaminho. Mas esse processo que você descreveu, né, de aproveitar esse momento de inverno, que é onde a gente se recolhe, é onde a natureza se recolhe, para se recolher e fazer essas perguntas que são tão profundas e internas, né? Então, assim, até já fazendo analogia que já vai, caberia até um outro artigo a respeito, mas pegando essa imagem, né, de quando a gente olha a natureza no inverno, parece que tá morto, né? Mas não, a raiz tá lá. Então, quando eu vou para dentro da minha casa, do meu lar, do meu corpo, do meu coração, e eu tenho essa honestidade comigo mesma de olhar o quê? As profundezas das minhas raízes, que é o que está lá. É o que está lá. E aí a gente precisa, além de coragem, almas corajosas, para se olhar nos olhos, a gente precisa dessa honestidade. Porque daqui, das profundezas do nosso ser, só brota verdade. Só que, obviamente, estamos aqui encarnadinhos e existe uma parte aqui, ó, mental, não que, né, enfim, uma partezinha nossa que se chama ego, que tá ali de prontidão para desvalorizar e negligenciar qualquer verdade que venha, né? Ele não consegue, obviamente, né? Mas muitas vezes a gente tem aquele impulso e o primeiro pensamento que vem é: ai, bobagem. Ou, não deve ser só isso. Não, mas eu não sou assim. Então é nesse momento que a gente precisa de uma dose ainda maior de coragem para poder e conseguir ser honesto consigo mesmo e fazer essa travessia, fazer essa caminhada. E assim, como um exercíciozinho bem básico, já convido vocês, né, a hora que a gente encerrar aqui, dá uma passadinha ali no toalete, no banheiro, pega um espelhinho, experimenta ficar dois minutos. Eu ia pedir 5, mas só 2. Experimenta ficar olhando para si próprio nos olhos durante 2 minutos. E percebe tudo o que vai passando pela sua cabeça, né? As mensagens que vêm, como a gente desvia, porque não é porque você está olhando para o espelho que você está se conectando consigo. Às vezes a gente vai para frente do espelho e fala: nossa, precisa ajeitar aqui. Ai, meu Deus, olha meu cabelo. E não é essa a proposta, é se olhar profundamente nos olhos e perceber o quanto que a gente se julga, o quanto que a gente. Enfim, que lugar que nós vamos? Para um lugar de vítima, para um lugar de acolhimento, para fuga dos pensamentos, que aí eu vou indo para outros lugares. Só façam esse exercício, fica de brinde aí essa reflexão aí para depois, se vocês quiserem, manda comentários pra gente, né, Dani, aqui na live, ou quem não quiser se expor, pode mandar no direct mesmo, pra gente saber e ter essa consciência, né, do quão difícil é entrar em contato com esse ser interno que só diz a verdade. Só que a gente precisa ter paciência para essa resposta chegar. A gente precisa aguardar o tempo dessa parte nossa, que é o inconsciente, querer falar,
Não é no nosso tempo. E enquanto isso, o ego fica doido, né? Como assim? Não acontece nada? Não manda nada? Não fala nada? E aí, quando manda falar bobagem, eu não quero saber disso agora, né? Eu tenho outra coisa para fazer, né? De repente surge uma vontade de ir no banheiro, de lavar a louça, de trabalhar, de fazer qualquer coisa que não Sempre seja de aparece casa. qualquer Eu coisa, lembro que eu preciso exatamente. ligar para aquela pessoa que faz um mês que eu tô falando que eu vou ligar Lembrei! para ela, mas agora eu preciso resolver aquilo. Nossa, lembrei que eu tinha que arrumar esse negócio aqui agora. É isso, gente. A gente, no fundo, no fundo, no fundo, né? Quando você traz essa imagem desse recolhimento, para mim fica muito latente esse convite, né, da natureza da gente se olhar mesmo, né, de voltar para dentro, para casa, para as minhas emoções, para os meus pensamentos e eu mesma me acompanhar, né? Aquele livro, O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele fala, né, que o grande salto na nossa vida, o grande passo, ele acontece, né, ele chama até de libertação. A libertação acontece quando você percebe que você não é você. Eu tenho um euzinho aqui, que eu quero, eu sou, eu conquistei, eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu, famosinho ego. E aí o Eckhart Tolle, no livro do Poder do Agora, ele fala de um eu superior. Então, a hora que você percebe que você não é você, ou seja, isso aqui é só uma parte sua, e você tem condição de vir para um outro lugar aqui, ó, mais amplo, aonde eu observo essa parte minha, que quer, que deseja, que critica, que julga, e que se coloca, se posiciona, e tá tudo certo. Isso aqui faz parte da gente também, né? Então, quando a gente consegue vir para esse lugar de observador, desse eu observador, aí a gente dá esse grande salto na vida. Que aí é aquela hora que você tá assim, né, Dani? Não sei se acontece com você, mas comigo é direto. Vou fazer um negócio assim, aí eu falo, não, acho que isso não vai dar certo. Aí daqui a pouco eu pergunto pra essa parte, falo, mas como assim não vai dar certo? Calma, vamos tentar. Então, assim, sou euzinho cuidando, né? O euzão aqui cuidando desse euzinho. Perfeito, Já perfeito. é um bom caminho. Eu pergunto muito quando vem uma frase esquisita, esse pensamento é meu? Essa pergunta, essa frase, essa afirmação é minha? Ou eu estou ouvindo outras vozes, né? Que vieram antes de mim, que passaram por mim, que eu estou aqui reproduzindo sem filtro, né? É É porque o importante. ego, esse eguinho aqui, ele prega tudo isso. Uhum. Falas dos nossos ancestrais, sei lá, para quem acredita, de outras vidas, de outras existências, tá tudo certo. Se não acreditar também, pai e mãe todo mundo tem, vô também, né? Então, fica aí com esse barulho, às vezes até do inconsciente coletivo, da sociedade, das mídias e tal. Então, é bem isso. E aí, né, trazendo um pouquinho para a doutora Clarissa Pincola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente está falando de quem? Essa vozinha aí que tenta minar os nossos sonhos é o famoso Barba Azul também, né, Dani? Mas Exatamente. aí, voltando aqui pro nosso inverno, tá aí, gente, o convite de olhar o Barba Azul, de ouvir o Barba Azul, de reconhecer essas vozinhas dessa galera toda que fica na falácia aqui na nossa cabeça, para quando chegar a primavera a gente florescer, né? Essa é a expectativa. Mas é isso mesmo. E ter esse amor, esse cuidado consigo. Porque quando a gente olha para dentro, a gente começa a ver emergindo aquilo que normalmente a gente não quer olhar. É normal também vir o julgamento, como você mesmo trouxe, né, Fabi? E essas vozes de. A gente tende a cair rapidinho no pedestal, né? Então, se até ontem me achava maravilhosa, quando vem a verdade, caramba, aí eu já acho que é o oposto, que não sei pra nada, que nada na vida tá bom e nada tá certo, fiz tudo errado. Então, é esse cuidado, esse amor, e eu acho que um lugar de humildade muito grande. Pensando que tudo na vida está em desenvolvimento. Tudo. Nada é pronto no universo. Nada é dado, é acabado. Então a gente entender que a gente também está crescendo. E com esse amor nutrirmos, então, essa nossa terra, para aí sim, primavera a gente poder concretizar e no verão poder expandir a partir dessa energia verdadeira do nosso centro, do nosso eu. Então esse é o grande convite. E quando a gente fala do nascimento, a gente pode pensar nas nossas águas.
porque o nascimento é repleto dessas águas do útero, do ventre, que vem à tona. E a gente lembra que então que as águas, elas trazem as memórias, as lembranças ancestrais também. Então, quando a gente diz que é o momento da gente estar mais recolhido, da gente se olhar no espelho, da gente ler bons livros, fica aqui a sugestão também desses processos de autoconhecimento profundos. E Fabi, me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas ao meu ver, uma constelação sistêmica nesse momento é assim, ó. Bom, gente, tô com a agenda aberta e obrigada pelo manhã. Quem quiser. Mas é verdade, porque no meu olhar, se a gente está fazendo esse convite para entender o que é meu, o que é dos meus ancestrais, curar essas memórias antigas, que o Renascimento nos propõe a olhar para tudo aquilo e perceber, opa, isso daqui não é meu, isso daqui é, isso aqui não faz sentido, isso daqui não. Olhar para essas dores, ressignificá-las, me propor a criar um novo caminho de vida que seja mais coerente com a minha verdade. Puxa, para mim ela cabe assim, ó, perfeitamente. Com certeza. Mas já fazendo a devolutiva da oferta, a tua leitura do seu mapa orgâmico, que é um trabalho lindo que a Dani tem, também acho que seria bem proveitoso, já que a gente está falando de leitura, de ler bons livros, né? Por que não ler o livro da tua própria natureza? Ler o livro da sua própria essência? Gente, eu fiz esse processo comigo o ano passado, né? Que a Dani... Nossa, é lindo. Cadê o meu aqui? Ó? Deixa eu mostrar. Olha isso, gente. O meu grimório tá aqui. Enfim, todos os processos de autoconhecimento são válidos. Todos. Né? Agora, o que é importante? Olha que coisa mais... Ui! Coisa mais fofa. Olha que capricho, que carinho. Gratidão. Mas assim, o que eu volto, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, seja em constelação, seja em coach, seja mentoria, seja nos grupos mesmo de treinamento que eu faço até em empresa, eu sempre falo, gente, coragem. Porque todo movimento, não importa se eu tô fazendo uma constelação ou se eu tô fazendo um processo de desenvolvimento de equipe. Se a gente está fazendo um processo de desenvolvimento de equipe, ou um mapeamento de processo para resolver um problema dentro da empresa, ou uma constelação para olhar para algo delicado de um sistema familiar, a primeira coisa que eu preciso é ter coragem para olhar aquilo que é. É aquilo que é, não é aquilo que a gente quer, entendeu? E a gente pode fazer constelação, mapa orgâmico, terapia, andar o caminho de Santiago de lá, ver o que você quiser. Você pode fazer. Se você não tiver este impulso, essa coragem de reconhecer e se movimentar para melhorar a sua caminhada, né? Então, assim, aonde que eu é que preciso melhorar? Sou eu, não é ninguém ao meu redor. Sou eu. Qual é a lição? Qual é a louça suja que eu tenho que lavar? E não tiver coragem de olhar para a pia, ir lá, arregaçar as mangas, molhar a mão e fazer o serviço, não adianta. Isso é uma coisa que eu sempre pego, porque muitas vezes as pessoas procuram, não sei se acontece nos seus atendimentos também, Dani, mas assim, às vezes as pessoas vêm querendo uma solução mágica, né? A gente fala, inclusive, de magia celta. Ah, eu quero uma magia. Não, vai lá, gente. Isso assim, a magia ela existe a partir do momento que a gente tem coragem de fazer algum movimento interno. Aí as mágicas acontecem. Fora isso, tá bom, vale. A gente fala que vale não o é conhecimento. mágica. O que é, Dani? Repete A que gente eu não diz que vi. é magia verdadeira, não é mágica. E a magia disso, a magia da gente se enfrentar, a magia da gente se conhecer, a magia da gente mudar, a magia da gente se olhar. E quando a gente fala, inclusive, né, desse momento da gente estar mais juntinho, daquelas relações mais próximas, mais profundas, a gente pode pensar na própria pandemia, né? Quanta gente, quantas histórias ouvimos de pandemia. Até hoje. Ou o casal separou, ou descobriu que se amava, questões assim.
que é o convite para olhar para si. Essas relações muito próximas nossas, elas nos convidam, assim, é o espelho, tá ali. E não adianta a gente apontar o dedo e querer que o outro mude. Não é assim que funciona. A gente se muda. E é muito simples a gente pensar como é difícil para o outro mudar. Aham. E pra gente é tão difícil mudar coisas que a gente mesmo percebe que precisa mudar. Imagina. Imagina vir um outro de fora, no momento que a gente tá com raiva, querer falar da nossa vida. Nossa, é complicado. Sempre pra dentro, não tem jeito. E aí que é possível a gente transformar as nossas relações. Através desse processo interno, não tem outro caminho. De fora para dentro não vai acontecer. É dentro para fora, sempre, todos os dias. Nutrindo essas águas. Né? Então, se a gente pensar, a gente tem um corpo feito de terra, com uma porcentagem muito considerável de água. Então, essa água nutre as terras, né? Assim como acontece na natureza ao nosso redor. Assim também é com essa porção de terra que me habita. Não posso pensar nisso. Aqui é um pedacinho de Gaia, um pedacinho de terra que está aqui, que ela me emprestou para eu poder viver esta vida com muito amor e carinho. Então, deixa eu cuidar bem dela. Cuidar bem de tudo que se passa aqui dentro. Né? E é tudo isso. No inverno, então, é esse convite maravilhoso. Saibamos aproveitar. Acolher. A gente tinha feito a pergunta, né, do que você gosta de fazer no inverno, aí teve aqui umas respostas, né, o chá e livros, me aquecer. Pra mim não tá aparecendo, mas diz aí pra mim, então. Aí foi até Aquecer? me aquecer, chá e livros. Aí eu Chazinho. mostrei. Ai, um chazinho. E aí é até legal, né? Escolher do que a gente gosta, né? O que a gente está precisando. Algo mais hidratante, algo mais. Quando eu falo hidratante, eu pensei, tipo, um calmantezinho, tipo uma camomila, né? Qual é que tipo de chá que a gente gosta? Que tipo de situação, de situação, não. Que tipo de erva, que tipo de planta pode trazer o aconchego que eu tô precisando? Perfeito. E é inclusive, né, para quem tem a possibilidade, eu sei que hoje nas cidades a gente está um pouco distante disso, mas quem tem a possibilidade de ter um jardinzinho, um quintalzinho, observar inclusive o que nasce espontaneamente ali. De sabedoria, que o que nasce espontaneamente no nosso jardim é justamente aquilo que a gente precisa. Então observar. Olha, anis e canela. E Mas aí esse detalhe que você trouxe, ele é bem legal, viu? Porque assim, o que é que nasce espontaneamente no meu jardim, que já tá ali, né? É a vida apresentando uma coisa, algo que eu preciso talvez tomar. lindo. Lindo. É. E então a gente, mesmo para quem não tem um jardim em casa, um quintal, né, para algo nascer espontaneamente, como o Fabi trouxe, né? O que mais nasce na minha vida para tomar? E também nos caminhos, né? O que me chama atenção, o que nesse momento prestar atenção nas sincronicidades da vida, quais são os assuntos que ficam voltando, o que é que se apresenta ao longo do meu caminho, às vezes no meu caminho para o trabalho. Talvez tenha uma flor que me chama atenção, talvez tenha uma pessoa que me chama atenção, um ambiente. Tudo isso são sinais do nosso inconsciente. Tudo. Nada a gente desperdiça, tudo a gente observa e é um convite a se olhar. É verdade. O próprio Jung já falava, né da simbologia, de como o inconsciente conversa com a gente através de símbolos. As sincronicidades, né? Para alguns as famosas coincidências, mas não necessariamente as coincidências, né? Essas sincronicidades que é como esse inconsciente nos envia sinais para que a gente possa perceber e caminhar, né? Só que, de novo, o ego tá lá. Aí ou ele não olha, ou ele não viu, ou ele desmerece. Fala, isso aqui é bobagem, isso aqui só foi uma coincidência. Não foi nada demais. Cara, não foi só. É todo. É a coincidência. Claro, né? Não, muitas vezes a gente percebe esses símbolos e ou não consegue interpretar, ou não consegue compreender, justamente por quê? Porque a gente está querendo entender, né? E o ego, ele não entende mesmo.
Aí um outro convite, né, que eu deixo. Quando vier esse símbolo, a gente não tem que entender. Aí a gente entra na postura fenomenológica da constelação. A gente sente. Qual é a sensação que esse símbolo trouxe? Qual é a sensação? O que me provocou? Né? Qual é o movimento que me causou aqui dentro? Quais foram os insights, os impulsos que eu tive a partir disso? Lembrando que o eguinho está ativo e quem percebe vai ser esse eu maior aqui, né? Então a gente faz essa correlação aqui para ir se ampliando e não se rotulando, né? Porque a função do ego principal, ela é da nossa sobrevivência, né? É fazer a gente sobreviver. Então, assim, tudo que você vai perder tempo, te colocar em risco, olhar para algum sofrimento, ele vai falar, para, não olha isso aí. Só que a função do nosso self, a função da nossa alma é falar, peraí, tem algo a mais. E esse desconhecido, esse novo, esse não saber, é que o ego não dá conta de suportar, né? Ele não suporta ficar sem saber. É aí que é, mora grande parte dos nossos conflitos. Porque a gente quer entender, a gente quer descobrir, a gente quer ter respostas rápidas e imediatas para todas as nossas decisões. Só que a vida não é bem assim. A vida tem seu movimento próprio, tem seu interesse próprio no que é que ela quer nos mostrar e não o que eu quero aprender com ela. Exatamente. E o tempo do crescimento, né? Porque se a gente olhar para as plantas, parece que elas estão paradas, que nada está acontecendo. Quanto movimento interno existe nessas plantas que escapa o nosso olhar. E o que acontece? No inverno, assim como o outono, é comum o nosso metabolismo pedir mais descanso, pedir esse tempo, pedir essa calma. E no momento que a gente vive da humanidade, a gente não ouve e não Se quer permite, né? importância. Então, né, as pessoas fogem para café, para energético, o que for possível que tiver às mãos para ficar ligado 24 horas por dia. Na natureza, nada está ligado 24 horas por dia. Nada. Pega uma florzinha e vê se ela floresce e fica ali a flor aberta o ano inteiro, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não existe isso. Então a gente observar e procurar, será que eu estou precisando de um pouquinho mais de sono, um pouquinho mais de descanso? Respeitar esses movimentos, né? Claro que não é passar o inverno inteiro dormindo, né? Não é a ideia. Um urso. Mas é respeitar esse ritmo, né? Também observar o nosso corpo, o que o nosso corpo está pedindo, o que as nossas emoções estão pedindo, o que a nossa psique está pedindo. Então, a gente vai equilibrando esses processos todos, com esse amor, com esse carinho, com o alimento. E assim seria. Eu acho que a grande jornada aí dessa caminhada durante o inverno é esse convite de ouvir, né? A si próprio, de se perceber, de se conhecer mais, de se descobrir nesse lugar do nada, né? Você trouxe uma imagem muito interessante desse movimento interno, né, que as plantas fazem nesse momento do inverno. Então, assim, aqui de fora a gente olha, parece que tá parado. Mas quanto movimento, né? Essa foi a frase. Quanto movimento, quanto esforço interno tá acontecendo ali. E pra gente não deve ser diferente, né? Quanto que a gente tem que se fecha, né? Se recolhe. Gente, só olhar um pouquinho para si é um baita de um esforço, que foi o convite que eu fiz para vocês. Deem uma olhadinha lá no espelho durante 2 minutinhos para ver se dá conta. Honestamente. Sem ficar procurando as rugas, o cabelo branco, ou sei lá, qualquer coisa que venha a espinha para os mais jovens. Percebam como é difícil a gente manter essa conexão consigo próprio. E a Louise Hay, ela fazia esse convite da gente ao acordar. Ela falava assim, ó, antes de ir ao banheiro, antes de escovar os dentes, exatamente como você está, na sua verdade. Você olha no espelho e vê se é possível dizer para essa pessoa que você é. Ela disse que tem que fazer isso todos os dias ao acordarmos.
Primeiro que esse momento, né, é inclusive os momentos de limiar, se a gente olhar para a natureza, a gente tem um limiar que é justamente a divisão entre as estações, entre o dia e a noite, o pôr do sol, o nascer do sol, o momento mais mágico, em que o consciente e o inconsciente, este mundo e o outro também, para quem acredita, eles estão mais próximos, né? A gente, ao acordar, estamos no limiar. Então a gente está muito ainda com símbolos do que a gente viveu nesse inconsciente ao longo dos sonhos, e a gente vinha aqui para a vida. Então a gente tem a possibilidade de trazer o inconsciente à tona e também levar o consciente a essas questões, né? Perceber o que se passa dentro da nossa cabeça, esse outro olhar, esse outro. Uhum. E aí, olha no espelho e se diz, né, nesse primeiro horário da manhã, antes de maquiagem, escovar os dentes, com aquela carinha, com o cabelo bagunçado: eu te amo. E silencia. Observa como eu me sinto dizendo isso para mim mesma. Vem cômodo? Vem um não é verdade? Ou eu consigo acolher essa fala e dizer sim, eu internalizo isso, né? Então ela disse pra gente fazer isso dizia, né? A gente fazer isso diariamente e observar, deixar acontecer. E se tiver incômodo ali, é procurar. De onde vem esse incômodo? Com certeza é meu, porque os bebês não têm incômodo nenhum. O bebê grita, chora, se estiver ruim ele reclama, ele fala, ele... não tem problema nenhum em colocar as necessidades dele pro mundo. O bebê se diverte contigo, dá risada, olha pro dedo e ri gostoso. Quando que a gente perdeu isso? Por que que a gente perdeu? É, A gente vai fazendo, tirando as camadas da cebola. sim. É a estruturação, né? Dessa parte que controla, né? É a estruturação da formação, o desenvolvimento e a estruturação do ego, né? Aí a gente vai se fixando no mundo, e para fixar no mundo, para não morrer, para não, né? A gente vai se enrijecendo. Então, essa conexão, essa volta para o lar, essa volta para casa, que também é aí para os mais religiosos, né? Existem passagens bíblicas a respeito disso, né? Desse movimento de voltar para casa, de voltar para dentro. Você vê, Sim. mais uma vez, né? Em todas as frentes a gente vê a mesma, o mesmo convite, né? Olhar para si, voltar para casa, se recolher, né? Se silenciar, né? Todas essas frentes. Mais um convite só. Quando a gente pensa nesse bebezinho, né, nessa criança da promessa que está nascendo, nesse bebê que está se descobrindo, nós renascendo também. Quando a gente decide mudar alguma coisa, a gente não vai ser muito bom naquilo. A gente vai errar. O que quer que seja. Um dia vai ser muito fácil, outro dia vai ser muito difícil. E num dia parece que eu vou ter, assim, um super avanço maravilhoso. E de repente no dia seguinte parece que eu regredi 3 passos para trás. É normal. Então a gente não olha para um bebê e obriga ele. Eu quero que você fale perfeitamente, eu quero que você saia andando, desfilando como se fosse uma passarela. Não é assim. Então, quando a gente renasce, quando a gente traz uma nova proposta para a nossa vida, a gente tem essa humildade, esse carinho, esse acolhimento. E também aceitar os nossos erros, os nossos escorregões, e saber que não é porque eu errei, então, retroage tudo, isso não é para mim, vou desistir. Não, isso é para você. Se a sua alma pede por aquilo, é sim para você, mas coragem, levanta. De novo, mais uma vez, um novo dia, uma nova oportunidade. E ter esse acolhimento consigo, de perceber que o erro faz parte. A gente não progride apesar do erro, a gente progride por causa do erro. É errando e tentando de novo que a gente vai se aprimorando e vai percebendo quais são as falhas, quais são os gatilhos, o que me faz regredir, para que eu não caia mais. E assim a gente consegue se desenvolvendo aos poucos, né? Sim. Mas não desistir. Aí que é o problema. Me vem muito forte a palavra desenvolvimento, né? Quando a gente está acompanhando o desenvolvimento de alguém, né? Então, por exemplo, você trouxe bastante a imagem do bebê. Esse bebê, ele cresce, ele ganha algumas conquistas. Enquanto pais e cuidadores, a gente acompanha, aplaude ou exige, né? A criança ela vai crescendo, e quem está acompanhando esse desenvolvimento tem essa possibilidade de ver, né, um pequeno ser
crescendo, desenvolvendo, né? O que significa a palavra desenvolvimento? É sair do envolvimento. Então, assim, eu estava envolvida num útero, eu saí deste lugar e eu nasci. Eu estava envolvida numa dependência, né, de um peito, uma mamadeira de alguém, e agora eu cresço, eu posso fazer por mim. Então, cada passo que a gente vai dando ao longo da nossa vida inteira, quando a gente usa essa palavra desenvolvimento, significa que eu estou num processo de sair de um determinado envolvimento e ir para um novo lugar. E eu saio deste envolvimento e eu vou para um novo lugar. É assim que a vida segue, né? Agora, curiosamente, a gente chega às vezes numa idade, num momento, que a gente acha que não precisa mudar mais nada. Aí morreu, gente, porque não, morreu sem ter morrido, que é pior. Porque eu tô o tempo inteiro envolvida com alguma coisa. Então, assim, agora, nesse exato momento, quais são as áreas, as situações da sua vida que você está envolvida? Né? Então, assim, eu estou envolvida com a maternidade, porque eu tenho, né, 2 filhos ainda ali nos processos deles de crescimento. Eu estou envolvida com o meu trabalho, então eu estou desenvolvendo e está me custando muito, porque, né, é um monte de coisa, é rede social, é produto, é não sei o que, um monte de coisa que exige que eu cresça, que eu saia e venha para um lugar novo, né? Então, assim, todas essas passagens de mudança, elas cobram muito da gente. E por que que cobra? Justamente porque se a gente tiver maturidade de pagar o preço, a gente cresce. Olha aí. Aí vem quem? O adulto. O adulto em mim é a única parte que pode tomar decisões, fazer escolhas, decidir se vai pagar ou não vai pagar aquela conta, né? É só o adulto. Agora, é curioso que normalmente essas situações onde a pessoa acha que não tem mais nada para desenvolver, né? Normalmente você vê relações infantis acontecendo na vida dessas pessoas. Porque eu não estou disposta a fazer um movimento de crescimento. Aí eu fico presa no envolvimento, na dependência do pai, na dependência da mãe, na dependência de algo que eu não consigo sair, né? E é por isso que custa tanto e é tão importante a gente entrar em contato com esses conteúdos. Porque eu preciso descobrir em mim qual é a postura que eu tô tendo. Será que eu quero me desenvolver? Será que eu quero crescer? Então, já que estamos entrando aí nessa energia, nesse movimento do solstício de inverno, ó, perguntas chaves para poder descobrir a tua verdade interna, né? Nisso você trouxe um outro ponto-chave muito importante, que toda criança, ela tem ali os pais cuidadores por perto. E nós, em qualquer área da vida que a gente quiser se desenvolver, é muito importante a gente ter ao nosso redor esses profissionais que compreendem sobre aquela área para ajudar a direcionar o nosso caminho e mostrar, olha, aqui tá errando, ali tá legal, né? Coloca sua força, seu foco, seu objetivo, enfim, até a gente se sentir pronto para caminhar com as próprias pernas naquela área. E provavelmente, quando a gente estiver bom naquele momento, outro mestre, outra necessidade. Outros horizontes se apresentam. Né? E que lindo que é assim. Ao meu ver, essa é a beleza da vida. É justamente esse crescimento. É justamente a gente olhar para um ano atrás, né? Quem era eu em julho do ano passado? E falar, puxa, quanto eu cresci, quanto eu me desenvolvi. Essa é a beleza. Se olhar para trás e falar, nossa, eu sou exatamente a mesma pessoa. Nossa, tudo deve igual ser... na minha vida. Alguma coisa muito errada deve estar acontecendo. E é uma normalmente beleza. Desculpa, Dani, pode continuar. Não, eu falar normalmente isso acontece com quem já está em coma, com quem está numa situação muito grave que não consegue sair da cama, que é o que a gente menos quer. E aí, tem inclusive uma fala muito linda, perdão, vou só concluir aqui, Fabi. Eu tenho uma amiga que trabalha com agrocultura e ela diz assim, que quando a gente fala estado vegetativo, ela diz que é um desrespeito, porque os vegetais estão em profundo desenvolvimento. Profundo. A gente não pode falar sobre
estado vegetativo, né? Ou não deveríamos, muito cuidado com essa palavra. Então é isso, o que a gente menos quer é estar nesse lugar. Então não vamos cair nele, né? Vamos nós nos propor a desenvolver e crescer. Justamente para que isso não aconteça, para que isso não seja o reflexo que a vida vai trazer pra gente. Sim, Então, sim. Fabi, perdão, pode dizer. Não, eu entrei aqui numa reflexão profunda a respeito disso. Porque é uma outra pergunta que me vem, né? Assim, quantas vezes ou quais são as áreas da minha vida que eu tô nesse lugar de, não usando a palavra vegetativa, mas de estagnação? Quais são as áreas, né? Quais são os lugares da minha vida em que eu não estou vendo ou eu não estou percebendo esse crescimento, esse movimento acontecer? Então, muita atenção também. Então, mais uma perguntinha aí para os trabalhos de inverno que a gente vai fazer. Né? E cuidado também, né? Sempre você trouxe uma coisa, Dani, da questão do auto-amor, que, né, queria trazer a palavra também autocompaixão, que é importante, porque às vezes a gente acha que nada tá dando certo. Se a gente falar que nada tá dando certo, cuidado, o Barba Azul tá 100% ativo aí, né? Alguma coisa deve estar em funcionamento, né? Claro, deve também ter muitas outras que não, mas, sabe, tentar achar o equilíbrio, porque senão eu desmereço tudo que eu faço, eu não valorizo nada do que eu faço, aí pelo amor, né? Não dá certo. A gente não fica em paz. Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse respeito com a nossa caminhada, esse apoio com a gente mesma e procurar, obviamente, se precisar, em alguns outros processos, de um apoio mais aproximado, mais pontual, mais estruturado, né? Como a gente falou aqui dos mestres, né? De quem é que poderia me acompanhar nessa jornada. Eu acho que esse é muito o trabalho aí dos professores, dos terapeutas, enfim, dos mestres religiosos, Toda mentoria, toda consultoria. mentorias, exato. Porque aí a gente vai para esse lugar de apoio, né? Lembrando que não vai ser fácil, mas pelo menos você não está sozinho. Você tem alguém que pode te alavancar, né? Nesse processo. Desde que haja coragem e honestidade. Certo, almas corajosas? É assim que eu começo. Perfeito, mas é exatamente perfeito, Fabi. Gratidão, linda gratidão por esse papo. Nossa, Delicioso. delicioso. Eu amo, Dani. Amo conversar com você. A gente podia fazer um canal Celta, né? Ai, Dia. gente, olha, toda semana, todo mês, sei lá, a gente falar um pouquinho desse tema, porque é muito linda a maneira como eles olhavam, né, esses eventos da natureza e faziam as conexões para eles próprios crescerem. Acho que isso que a gente perdeu muito hoje, né? Justamente, primeiro por não estar em contato com a natureza, né? Então você pega assim as grandes cidades, a gente já tem pouco espaço para ver e observar, contemplar a natureza crescer, desenvolver, olhar para aquilo e perceber algo. Segundo, em função da agitação. É tudo muito acelerado, então ninguém tem tempo de ficar parado lá, olhando para o céu e vendo para que direção que as nuvens estão indo, se é vento sul, se é vento não sei da onde. Ninguém quer perder tempo com nada disso. E, obviamente, é um preço que a gente paga, né? De estresse, ansiedade, queda de cabelo, né? Unha fraca e um monte de outras coisas aí, Todos como sintoma dessa falta de conexão. os animais, eles sentem. Quando tem notícias de tsunami, de um tornado, uma enchente, o que é que for, sempre procura os animais. Muito antes dessas catástrofes acontecerem, os animais já estão agindo estranho, eles já estão fugindo, já estão correndo para as montanhas. Uhum. Já... Era pra gente É. ter essa percepção também. Com exceção dos domesticados, né? Os Esse... animais domesticados, assim como nós, seres humanos domesticados, adestrados nesse conforto, né? Que a gente tem, o conforto do ego, o conforto desconfortável, a gente não percebe e fica.
E aí vem uma enxurrada e, infelizmente, nos toma, nos arrasta. Ai, gente. Enfim, mas não vamos terminar assim, né? Convite é aproveitem, né, esse momento para fazer essas perguntas que sim, podem ser difíceis, né? Quais são as áreas da minha vida? Quais são as minhas partes que precisam ser integradas? Será que eu estou muito em função dessa parte pequena ou eu já estou conseguindo olhar um pouquinho aqui de fora, né? Como a gente falou aí no começo da live. E quanto que eu preciso caminhar? O que que eu preciso fazer? O que que seria essencial na minha vida que faria grande diferença agora? Né? A gente pode encerrar com essa. Temos vários exercícios aqui que a gente falou, né, ao longo do nosso papo, para vocês poderem trabalhar aí. E Dani, é sempre um prazer imenso. Amo, amo, amo conversar com você. Você me traz muitas reflexões também. Um carinho muito grande que eu tenho. É recíproco. Nossa, esse carinho tá aqui também, minha irmã de jornada. E lembrando que quando a gente fala, né, que os animais, os que estão mais selvagens, né, observam a natureza, é esse convite para a gente se observar. Lembrando mais uma vez lá do bebê, né, quando ele começa, é difícil, mas que se a gente não começar, não vai acontecer nunca. Então, todos esses convites que fizemos são justamente para a gente se observar e aprender a enxergar essa natureza primeiro, para daí a gente poder, no segundo momento, enxergar a natureza ao nosso redor, com esses olhos de ver, essa percepção mais profunda. Mas o convite está desde já feito, para que a gente aproveite esse momento para aprender mesmo. Começa daqui. É. Pode começar já, o convite está. Inverno já está aqui, dia 20, entrando oficialmente às 7 e pouco da noite. Então, Pois é. passando o nosso dever de casa com muito amor, carinho, paixão, que os frutos vêm. Bora se aquecer, bora se nutrir de boas percepções, mais uma vez, para que na primavera a gente possa florescer, certo? Perfeito. Então tá. Querida, beijo imenso para você. Obrigada para todos vocês que acompanharam a gente por aqui. Deixem seus comentários, façam sugestões de novos temas. E com a Dani ou com outros convidados, coloquem aqui para a gente poder trazer conteúdo que seja significativo, né? Que traga também algum movimento interno aí para vocês, tá bom? Então, logo mais aí estarei na Irlanda. Vocês acompanhem aí os stories, que o que eu puder compartilhar de lá, de conhecimento, de percepção também, eu vou fazer aqui também por esse canal, tá bom? Beijocas a todos. Dani, beijo. Beijos. Até uma próxima, minha linda. Até, querida. Tchau, tchau.